O amor verdadeiro nos ergue do pó, nos firma sobre a rocha e nos abraça com uma segunda chance. O amor que vem de Deus nos encoraja a sonhar, enche a nossa alma de graça e sussurra em nossos ouvidos para não desistir. Esse amor perfeito lança fora todo medo, abre portas impossíveis e nos dá asas para voar. Graça e paz, minha querida igreja. Estou com muita saudade de vocês e Deus vai preparar o nosso tempo do retorno. Esse é o nosso momento da palavra, é um momento que a gente deveria oferecer a Deus a plenitude do nosso coração, da nossa mente, da nossa atenção. Então, antes mesmo de ler o texto sobre o qual a gente vai ministrar, eu gostaria de orar com você, pedir que Deus nos dê nesse tempo a ação do seu Espírito iluminando nossa mente e também o nosso coração. Orem comigo. Senhor, muito obrigado por esse tempo de reflexão bíblica. Nós reconhecemos que Tua Palavra é fonte inesgotável, Pai, de conselhos, de conforto, também, ó Deus, de confrontos, por que não? Então, Deus, fale conosco nesta ministração, que Teu Espírito sussurre as verdades espirituais na nossa alma e que a gente seja impactado, Deus, pelo poder dela, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Vocês sabem que durante todo o ano nós temos ministrado sobre as cartas paulinas e nós estamos chegando ao final da segunda carta de Coríntios. E é importante que eu te lembre o contexto dessa carta. Apóstolo Paulo, ele está defendendo a sua autoridade apostólica para uma igreja que ele viu crescer, que ele tem um carinho enorme. Mas havia tanta resistência à sua autoridade que o apóstolo Paulo ele se cerca de argumentos, e em especial no capítulo 11, como se ele demonstrasse a necessidade de apresentar um currículo, dizendo, olha, o Senhor me chamou. De fato, eu recebi a convocação de Deus para ser apóstolo. Eu não escolhi essa função, eu apenas me rendi. E a igreja parece resistir ao reconhecimento. Então a gente chega no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo ele vai se derramar, dizendo sobre as suas fraquezas, dizendo sobre as suas dificuldades, mas de alguma forma tentando demonstrar aos seus ouvintes que a forma graciosa como Deus conduz a nossa vida é que dá sentido, é que nos torna reconhecidos. Então é sobre isso que eu quero ministrar nesse momento no teu coração e desejo, como em oração, que Deus fale profundamente a você. Eu não sei você, mas eu sempre tive dificuldades com a língua portuguesa. Não são apenas os norte-americanos que eu conheço que têm dificuldades em dominar a língua portuguesa. Nós também, brasileiros, temos, são tantas regras, mas isso é que a torna tão linda, né? Os pronomes possessivos, por exemplo, da língua portuguesa, têm uma característica muito importante, porque oferecem ao sujeito da frase ou da oração a posse sobre algo. Então, os pronomes possessivos meu, minha, tua, tuas, elas são interessantes e você vai ver na leitura do texto como esses pronomes possessivos aparecem, e é a partir deles que eu quero tirar do texto alguns princípios e conceitos para a gente refletir no tempo em que nós vivemos. Eu estou em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Pega a sua Bíblia, acesse agora aí o seu celular, vamos ler juntos. Eu estou lendo na versão NVT, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Conseguiu? Abriu? Versículo 1 diz assim: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho. Mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu.
Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, repete Paulo, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Olha que interessante. Da experiência desse homem, disse Paulo, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas, olha o pronome possessivo, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito, além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, orgulhoso, presunçoso, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões, supliquei, orei, disse Paulo ao Senhor, que o removesse. Mas ele disse, preparem-se para os pronomes possessivos. Minha graça, disse o Senhor, é tudo de que você precisa. Meu poder, disse o Senhor, opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Repitam comigo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Apóstolo Paulo, ele viveu durante o seu ministério tempos de muitas perseguições dos romanos e dos judeus, mas também dos cristãos. É importante salientar que cada vez que nós ergamos a nossa voz para denunciar o mal ou para expressar a verdade do Evangelho que liberta, nós provocaremos resistências nas pessoas por não aceitarem a verdade, por terem que ser retiradas da sua zona de conforto, muito provavelmente, zona de conforto que eu me refiro à religiosidade, né? Porque Jesus ele nos retira da religiosidade. Então isso provoca desconfortos, ou tanto quanto no caso dos judeus, por ser uma afronta ao judaísmo, a nova do Evangelho. Os romanos, é claro, por causa da política, por causa dos movimentos que Paulo oferecia, via nisso um grande risco para seu controle, seu poder. Então, todo servo de Deus vai sofrer sempre perseguição de todos os lados, até mesmo de sua casa. E o apóstolo Paulo está levando isso muito a sério. E é importante quando ele diz, para que eu me defenda, muitas vezes tive que usar argumentos que parecem me dar orgulho. Por isso que o primeiro pronome possessivo usado por Paulo nessa carta é quando ele diz sobre os meus motivos de orgulho. Porque à medida que Paulo vai relatando todas as experiências que Deus o fez viver, ele cai na tentação, ele cai na tentativa de se orgulhar. Então, mais ou menos assim. Quando eu vou tentar me defender, na minha justificativa eu acabo me exaltando. E isso é um erro que o apóstolo Paulo leva em consideração. Então vocês perceberam no texto que ele tenta até dizer assim, olha, mesmo quando eu tento apresentar os meus motivos de orgulho, na verdade eles provocam em mim uma certa arrogância. Não acontece isso com você? Às vezes você vai contar para alguém de que no sacrifício para erguer o patrimônio que você tem, você diz eu ergui, eu consegui. Então você acaba transparecendo uma certa prepotência, ao invés de dizer pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus, eu conquistei o que tenho.
Então, é muito importante, significativo que esses pronomes possessivos, quando surgirem nos nossos diálogos, nas nossas conversas, nas nossas declarações, elas provoquem essa reflexão. Muitas vezes nós somos de fato arrogantes. Eu já encontrei, você também, muitas pessoas presunçosas, muitas pessoas que batem na tecla e dizem, eu consegui, eu conquistei, e na verdade é tudo por causa dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. A Bíblia insiste em que você dê a ele toda a glória que lhe é devida. Mesmo agora, nesse tempo tão turbulento que vivemos, se estamos superando, se estamos vencendo, é por causa dele e é para ele que nós suportamos todo o sofrimento que suportamos, por sua misericórdia, para o seu louvor, para exaltá-lo e engrandecê-lo. Paulo está dizendo isso à igreja de Corinto. Mesmo quando vocês me forçam a contar as minhas experiências para que eu prove a minha autoridade que Jesus me deu, me chamando para o ministério, eu corro o risco de me tornar arrogante. Tem uma frase muito importante que você vai perceber agora na tela, que diz: o orgulho nos afasta de Deus, porque pressupõe viver sem precisar dele, pressupõe conquistas sem a intervenção dele, pressupõe vitória sem a dependência dele. Então tome muito cuidado quando nas suas reflexões pessoais, mesmo que você não diga, você fazendo uma autocrítica, você se exalte. É importante nos lembrarmos o que o apóstolo Pedro também escreve em sua primeira carta, que Deus ele humilha os exaltados, os que se exaltam, os que se envaidecem, os que se engrandecem. Lembrem-se de serem humildes diante dele. Lembrem-se de que todas as conquistas, tudo o que nos cerca, foi por causa de sua preciosa misericórdia. E aí, Paulo vai se deparar com uma verdade que é inquietante, que é o conceito do espinho na carne do apóstolo Paulo. Muito se tem falado sobre esse espinho na carne. Alguns acreditam que esse espinho na carne foram, na verdade, as grandes resistências que o apóstolo Paulo teve que lidar ao longo de todos os seus anos de ministério implantando igrejas. Você sabe muito bem, ao ler as cartas de Paulo, que praticamente em quase todas as cidades ele recebeu perseguição, resistência. Então alguns dizem que Deus usava essas resistências para tratar com o caráter, com o coração de Paulo. Outros dizem, e eu me uno a estes, que muito provavelmente pudesse ser uma doença física que lhe sobreveio não só de apedrejamento, mas da visão de Damasco, na estrada para Damasco, quando Paulo se converteu. Lembra que os olhos dele cegou, e depois Ananias orando, caíram como se fossem escamas. Alguns teólogos acreditam que Paulo desenvolveu uma doença chamada oftalmia. Por isso ele sempre utilizou amanuense, pessoas que redigiam, que escreviam as cartas que ele ditava. Isso é especial porque na carta de Gálatas, Paulo faz questão de assinar a saudação. Ele diz: vede com que letras grandes eu vos escrevo. Então eles associam todas essas informações para dizer que o espinho na carne de Paulo pudesse ser também isso é teórico, pudesse ser uma enfermidade nos olhos. Eu já tive por muitos anos conjuntivite, e a conjuntivite é aquela doença, eu vou falar uma coisa agora ruim, que a gente tem secreção saindo dos olhos durante todo o dia. Então você imagina, por exemplo, eu pregar agora para você e você me olhar e ver enquanto falo uma secreção, uma espécie de pus saindo dos meus olhos. Isso é claro que vai me tornar muito envergonhado. Imagine que toda hora eu tenho que levar o lenço e tirar essa secreção. Então alguns acreditam que porque Paulo falava demais, discursava demais, isto o tornava humilhado, sabe? As pessoas tinham um certo nojo dele. E de fato isso pode ser verdadeiro tanto quanto a primeira. O fato é que esse espinho na carne
uma espécie de mensageiro de Satanás, porque é como se reduzisse Paulo ao seu estado de humilhação. Isso foi pedido para ser retirado. Gente, isso é muito lindo nessa carta, porque o apóstolo Paulo está nos dando de bandeja uma dica sobre oração. Nem tudo que eu e você pedirmos a Deus seremos atendidos, porque Deus sabe exatamente como tratar com cada um de nós de forma particular. Deus não trabalha no coletivo, mas Deus trabalha no individual e manifesta a partir de cada indivíduo o seu desejo pela unidade. É de cada um que Deus manifesta o seu poder para nos unir. Então Deus disse não para Paulo. E aí vem esse segundo pronome possessivo muito importante. Paulo, ele diz minha graça. E essa expressão é utilizada por Deus para dizer: Paulo, não retirarei de você o espinho na carne, porque a minha graça, ele está dizendo, a graça que eu tenho, e isso é tão importante que você saiba, nenhum de nós tem graça em si mesmo. Toda graça que temos, ela flui de Deus, passa por nossas vidas esse favor, essa bondade, essa solidariedade que alcança o outro. Então o Senhor está dizendo para Paulo: minha graça é suficiente para você. Paulo, a minha graça te ajudará a enfrentar esse espinho na carne. A graça, escrevo eu, é uma iniciativa divina perfeita e, portanto, suficiente, porque é perfeita, para nos manter em pé no meio do caos, no olho do furacão, no meio da tempestade. Lembre-se que nós vivemos sobre esta graça que é propriedade de Deus. Nós somos sustentados por essa graça que é dele. Daí Paulo vai citar que não só Deus entrega a Paulo a sua graça, mas também o seu poder. Porque não só a minha graça, mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então imagine que é algo interessante. Deus está dizendo a Paulo: Paulo, quando eu te vejo fraco, eu aperfeiçoo sobre minha vida o meu poder para ressaltar suas capacidades, suas competências, e eu torno você forte. Gente, todas as vezes que nós precisamos de Deus e dependemos de Deus, o Senhor abre o leque, abre a nossa visão, o Senhor nos mostra o quanto podemos nele. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força, essa perspectiva de dependermos dele, de descansarmos nele, de nos agradarmos dele, é importante demais. Paulo recebeu isso de Deus. O meu poder, Paulo, ele se torna muito mais visível, muito mais poderoso quando você se vê e conscientemente se percebe fraco. O poder de Deus que sustenta todo o universo pode ser experimentado por cada um de nós na medida em que reconhecemos nossas fraquezas. Quarto e último lugar, Paulo fala sobre minhas fraquezas. Paulo começa com meus motivos de orgulho e ele termina com minhas fraquezas. E entre os meus motivos de orgulho e as minhas fraquezas estão a graça e o poder de Deus. Percebeu? Que quando a gente se dá conta de que a arrogância pode nos impedir de viver o melhor de Deus, viver a experiência mais profunda da intimidade com Deus, o Senhor nos revela a sua graça e seu poder e a gente se dá conta de quão fracos nós somos. E é essa consciência das nossas fraquezas que é o segredo das nossas forças, porque são elas que nos levam a Deus. Essa frase é importante, porque talvez você se ache tão fraco nesse tempo. Talvez você diga: pastor, eu me sinto às vezes tão fraco em lutar contra tudo aquilo que tenho experimentado advindo dessa pandemia. E aí Deus está dizendo: quando você se sente fraco, impotente, o meu poder e a minha graça se revelam a você e se manifestam de forma estrondosa. Há muito tempo atrás eu tive contato com um rapaz chamado Nick Vujicic. Ele é australiano e nasceu com uma doença chamada tetramelia. Nasceu sem os braços e as pernas. O Nick é um evangelista pelo mundo inteiro. Com certeza você já viu um dos seus vídeos no Face ou no Instagram ou pelo YouTube.
ele tem ganho muitas pessoas para Cristo no mundo inteiro. E sabe, quando eu olho para a vida do Nick, vocês estão acompanhando algumas fotos das suas proezas em cima de uma prancha de surf, jogando golfe, ele com a sua família formada, ele tem filhos. É tão lindo ver quando a gente observa que numa vida tão frágil, né, sem braços e pernas, o poder de Deus o aperfeiçoa e ele se torna um extraordinário instrumento nas mãos de Deus. Talvez você se ache assim, pastor, eu não acho que eu sou capaz, eu não acredito que Deus possa me usar. Mentira, Nick te diria, sim, Deus quer usar a sua vida, Deus pode usar a sua vida se você desejar, porque Ele nos completará aquilo que nos falta. Perceba isso, aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração. Você pode ter certeza absoluta, Deus recebeu. E Deus nesse momento, pelo seu Espírito, está fortalecendo a sua vida. Ele está retirando todo o medo e fazendo você lembrar aquilo que pode dar esperança, o quanto Ele te ama, o quanto Ele te quer bem. E sim, nós superaremos todas as adversidades pela graça e ancorados nesse poder de Deus que nos sustenta no meio do furacão, no meio da tempestade. Meu desejo é que o Senhor seja sobre a sua vida, que Ele lhe dê uma semana cheia da sua bondade, cheia da tua misericórdia, que Ele te lembre que quando você se sentir fraco, é que aí você se tornou forte para Ele, porque Ele derramou toda a graça e a bondade dEle sobre tua vida e é o desejo que seja também sobre sua família. Orem comigo. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo juntos. Pai, não tem sido muito fácil, o Senhor sabe muito bem o que é enfrentar esse tempo de adversidade. Ó Deus, tem sido tão complexo saber da morte de pessoas que nós amamos demais. Ó Deus, e nos sentimos nesse tempo tão impotentes, tão fracos. Mas o Senhor vem por meio da Tua palavra e nos lembra, Deus, que quando nos sentimos acuados, nos voltamos mais para Ti. Quando nos sentimos perdidos, nós nos voltamos mais para Ti. Quando nos sentirmos, ó Deus, fracos, a gente se torna ainda mais dependente de Ti. Ó Deus, obrigado. Obrigado por Tua palavra. Sim, Deus, em Ti nós somos muito mais do que vencedores e nós te agradecemos por isso. Continuaremos a Te pedir conforto, consolo, força, cura, porque sabemos que temos isso de Tua parte, que todas as Tuas bênçãos recaiam sobre nós. Talvez, Senhor, alguém tenha nos ouvido e ainda não Te conhece como nós Te conhecemos. Ó Espírito Santo de Deus, leva, Deus, estes que nos ouviram ao encontro com o Teu Filho Jesus e que haja conversão, salvação no derramar da Tua graça, da Tua bondade e do Teu poder. Que o Teu amor, Pai, a graça, essa graça maravilhosa de Teu Filho, que o poder do Teu Espírito seja sobre nós, seja sobre todo o Teu povo espalhado pela face da terra, seja sobre todos aqueles que clamam pela Tua intervenção, Pai. É a nossa oração. E juntos a gente te pede paz em Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, que Deus abençoe a cada um de vocês.